Vou falar alguns processos que eu utilizo há muito tempo na minha vida profissional. Todos os dias eu ponho em prática. Eu não falho nenhum só dia. Se você seguir esses processos, esses passos que eu irei falar, você terá ótimos resultados financeiros. Mas antes, eu vou só mexer ali naquela boia, que a caixa fica assim agora. A caixa enche e ela fica pedindo ajuda. Tem que mexer aqui. Porque ela fica gritando. Aí, aí dá a impressão que é alguma criança. O primeiro processo que eu irei falar é sobre comprometimento. Você ser uma pessoa comprometida ao trabalho, às suas tarefas, às suas atividades, mesmo sem pegar atalho, você irá estar na frente de milhares de pessoas que trabalham na sua categoria. Não importa que seja pedreiro, manicure, doméstica, não importa a qualificação técnica e a qualificação profissional que você esteja atuando. Primeiro, se você é uma pessoa comprometida, segue os seus compromissos, os seus horários, e você não ultrapassa, você não pega atalhos para chegar adiante, para você chegar primeiro do que a concorrência, você provavelmente vai estar à frente de milhares de pessoas na sua categoria. Não importa a categoria de trabalho, se é indústria, se é construção civil, não importa o setor. Deixa só eu mexer aqui. Pronto. Porque aqui tem a caixa, ela fica incomoda, né? Aí você imagina aí de madrugada isso aqui berrando, né? Pronto. Então o primeiro passo, você pode até anotar, é comprometimento barra atalho, tá? Seja comprometido ao seu trabalho, às suas tarefas, mesmo sem pegar atalho. Às vezes você conhece pessoas que dirigem e essas pessoas que dirigem, né, esses motoristas, operadores, eles têm sempre um atalho para seguir. Por exemplo, eu quero chegar ao topo desse morro aqui. Ao invés de eu ir pelo caminho correto, eu irei pegar atalhos e chegar aqui. Provavelmente, aqui na frente, posso que tenha obstáculos gigantes e eu acabe, né, perdendo tempo nesse trechinho aqui. E até mesmo pedindo ajuda. Enquanto o outro, né, a concorrência vai pelo caminho certo, sem trapacear, sem burlar, e vai chegar lá em cima, no ponto alvo, né, que é o ponto de chegada, tá? Então é isso que eu faço. Eu tenho 36 anos. Quando eu iniciei no mundo da topografia, eu era ajudante de pedreiro, né, servente de pedreiro, passei para ser auxiliar de topografia, estudei, coloquei em prática, e isso levando anos e anos. Depois disso eu fui classificado para nivelador, que é um passo a mais do que o auxiliar de topografia. Depois de nivelador eu passei a ser topógrafo. Aí quando eu vi que cheguei na minha categoria de topógrafo, né, eu falei, por que não estudar? Por que não estudar? Foi aí onde que eu fiz o curso técnico em agrimensura. Mas eu tenho orgulho do meu processo, da minha jornada. E até hoje eu faço tudo que eu gosto, né, em relação à topografia, mas sem pegar atalhos, tá? Então, primeiro, atalhos barra comprometimento. Siga esse passo fielmente, não pule essa etapa. O segundo processo, também muito importante para você ter sucesso financeiro, é você ter integridade, né, ser honesto e criar uma boa reputação. Por exemplo, aqui o pintor, quando veio pintar essa casa, ele não caprichou 100% no trabalho dele. Isso vai gerar uma reputação negativa, digamos. Digamos que o vizinho lá pintou, né? Outro pintor pintou a casa do vizinho, só que ele caprichou mais. Provavelmente
a sua reputação irá correr aqui na comunidade. Aí quando surgir uma outra casa para ser pintada, quem tem mais chance de fazer esse trabalho, esse serviço? Esse pintor, por exemplo, ou o outro pintor, tá? Ou esse aqui poderia ser muito bem iniciante e o outro já muito tempo, né, de serviço. Ele passou, digamos, 2, 3 anos e está bem mais preparado, né, qualificado. Por isso que teve um bom desempenho. Quando você tem a sua integridade e a sua reputação alinhada, junto com a primeiro processo, você irá estar se sobressaindo acima da média. Isso não leva de 1 a 2 anos. Eu costumo falar isso, que leva entre 6 a 10 anos. Eu tiro comigo mesmo. Quando eu iniciei a minha jornada de trabalho em 2008, de lá para cá, eu fui só melhorando. E eu não desviei meu foco. Uma pessoa, digamos, um pedreiro, quando ele começa a trabalhar, ele inicia do primeiro patamar, segundo, terceiro e quarto. Quando ele vai construir qualquer tipo de obra que precisa de pedreiro, por exemplo, ele estará bem qualificado por ele ter um longo processo, uma longa jornada durante a sua vida profissional. Você deve conhecer alguém na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, que é bem requisitado, um pedreiro, um pintor, né? Um carpinteiro, uma manicure, até uma diarista, por exemplo, pessoas que honram o que diz, né? Honram o que falam, honram os seus compromissos e não falha com o cliente. Então, se você tem essa base sólida, eu vou ter que ficar aqui até essa aqui encher. Então, se você tem essa base sólida e você segue fielmente a esses 2 primeiros processos, você estará já com a sua mente já blindada para receber a prosperidade financeira, tá? Honestidade sempre. Não queira enganar, mentir para o cliente, para a empresa, para quem você irá prestar os serviços. Seja honesto consigo mesmo e seja honesto com quem você irá prestar os seus trabalhos, o seu serviço. Eu sempre falei isso comigo mesmo, que a pessoa quando começa de baixo, ela tem que ser honesta e tem que ser pura. Não pode mentir, não pode desejar o mal, né? E não pode nem desejar que o seu concorrente caia e você ganhe espaço diante disso. Não é isso que eu quero falar, tá? E o terceiro processo, que eu sempre levo bem mais com foco e determinação. Se você não focar no que eu irei falar aqui agora, no terceiro processo, você não adiantou de nada você querer fazer o primeiro e o segundo processo ao pé da letra. Aqui já acabou. Que é valor, gerar valor. Parece uma coisa assim simples, né, e tão óbvia, mas quando você gera valor para o cliente, você está gerando não só uma boa reputação e um bom comprometimento. Você tem que gerar valor. O cliente tem que vir aqui. Eu dei aqui o exemplo do pintor, por exemplo. Digamos que ele esteja viajando, eu fui para outro estado, e eu ligo para um pintor aqui da região, um pintor bem preparado, bem requisitado, com boa reputação, e um pintor que honre com as suas palavras. Por exemplo, aí eu vou falar, só um exemplo, né? Ligar para o pintor, eu quero que, um exemplo, Zezinho, eu quero que você pinte a minha, pode ser Zezinho, ou então Zefinha, né? Pode ser homem ou mulher. Eu quero que você pinte a minha casa de rosa. Aí ele, tudo bem. Aí eu confiei no seu comprometimento, confiei na sua boa reputação e confiei no valor que ele tinha gerado para outras pessoas, tá? Só que quando ele manda a foto para mim, ele pintou de branco. Ou seja, ele não gerou valor algum para mim. Aí eu vou falar, sim, Zezinho, mas eu não pedi outra cor, né, rosa, por exemplo. Aí ele vai dizer, não, a de Everson, ou outro nome, tá? Eu pintei de branco porque tá na moda e eu achei bonito. Ou seja, ele não gerou valor algum para o cliente.
Se caso a outra casa também for minha, por exemplo, e eu for querer pintar, esse pintor aqui já perdeu o espaço, tá? Então leva anos, não é para você criar esses 3 processos, mesmo você colocando em prática. Olha, descendo aqui, mas vai ficar assim mesmo. Se você colocar em prática por vários e vários anos, você irá dar um passo grande, grande mesmo na sua vida financeira. Por quê? Porque você é uma pessoa preparada, inteligente, você tem comprometimento com as coisas e com as suas obrigações, você não pega atalho. Eu vou para aqui porque isso aqui está gritando. Você não pega atalhos e você vai criar, né? Você é uma pessoa honesta, você vai criar boa reputação e no final você vai criar valor. Isso leva entre 6 a 10 anos, isso no mercado de trabalho, tá? Eu vou dar aqui um outro exemplo. Esses dias eu comprei o mel. Observe, quando você cria valor e você respeita os 3 processos, né? Os 3, pode surgir até mais outro processo, mas eu, né? A de Everson, eu sigo esses 3. Eu comprei um mel esses dias. E a pessoa que me vendeu o mel falou que era 100% puro. Só como eu conheço de mel, aí é o que eu faço. Eu pego um prato. Eu pego aqui um prato. Vou colocar aqui um pouco desse mel. Aí quando eu coloquei o mel que eu comprei, eu fiz aqui esse experimento. Aqui está. Aí eu perguntei, esse mel é puro? Aí essa pessoa falou, é 100% puro. Ó, mas o teste é esse aqui, Eu vou ligar aqui um pouquinho. Eu vou colocar um pouco de água. Pronto, coloquei um pouco de água. Aí se eu for agitar, ó, observe como é que fica o formato do mel, Ó, ele cria uma espécie de favo de mel, tá? Esse aqui é um mel, eu vou tirar um pouco dessa água. Esse aqui é um mel 100% puro. 100% puro, ó. Ele vai criar esse favo de mel, uma espécie de favo de mel, tá? Dá para observar? Ou seja, isso aqui é o mel verdadeiro. Isso aqui é o mel verdadeiro. Aí quando, olha que coisa linda. Ele cria uma espécie de favo mesmo, tá? Eu não sei se dá para observar. Aí ele cria uma espécie de aqueles favozinho de mel, tá? Só que o outro mel que eu comprei, eu fiz esse experimento, só que foi desmanchar. Ou seja, essa pessoa que me vendeu esse mel, um mel orgânico, né, 100% dentro das legalizações, né? Quando eu fiz esse experimento, essa pessoa perdeu a minha confiança. Ou seja, eu não irei mais comprar produto na mão dessa pessoa, porque não gerou valor. Bem assim, você que segue a sua vida profissional, segue a sua vida de CLT, segue a sua jornada como empreendedor, segue o seu caminho como autônomo, enfim, não importa a sua qualificação e a sua posição dentro da comunidade. Você imagina uma pessoa que é predeiro, por exemplo, né, sem estudo, sem faculdade, sem ter pai rico, sem ter mãe rica, né, sem ter herança, e essa pessoa constrói fortunas. Mas como assim, Jefferson? Porque ela segue esses processos sem mesmo que ela saiba. Comprometimento, sem pegar atalho. Segundo, integridade, reputação. Terceiro, valor. Para observar que tem predeiro que ele não trabalha de CLT, ele não trabalha como MEI, e sim, ele pega vários serviços, tornando-se um grande empreiteiro e, posteriormente, virando uma empresa de construção de serviço. E aí vai embora. Então, a liberdade financeira para essa pessoa, ela funciona de você seguir os passos que você achar importante para o seu processo educacional e financeiro, tá? Eu sigo esses processos há muitos anos e eu tenho tido ótimos resultados. Hoje,
eu posso falar com confiança e convicção que as ligações que eu recebo das empresas em relação ao convite de proposta de empregos são válidas devido aos meus processos que eu segui fielmente. Então, se você entendeu o processo e chegou até aqui, parabéns. Vamos seguir os processos, seguir os passos sem trapacear e ser honestamente fiel, aos passos que você achar bem mais adequado para a sua situação profissional no momento, tá? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo.